nesse mês de setembro, a campanha de prevenção ao suicídio, Setembro Amarelo. E para conversar com a gente sobre esse assunto, nós estamos aqui com o psicólogo Fernando Pimentel. Seja muito bem-vindo, Fernando. Fernando, para a gente entender como que surgiu essa campanha, explica para a gente o que ela trata e como que surgiu. Muito bem. Bom, o movimento foi iniciado em 2003, né, mundialmente conhecido como um dia da prevenção, a conscientização da prevenção ao suicídio. E ele foi inspirado na história de um jovem americano chamado Mike, que havia reformado o seu Mustang 68 e pintado de amarelo. E em homenagem a esse jovem que cometeu suicídio, tirando a própria vida, lamentavelmente, os amigos e familiares distribuíram no seu funeral cartões com laços amarelos. E então foi inspirado nesse episódio, na história desse jovem, então o Setembro Amarelo, desde 2003 mundialmente conhecido. No Brasil foi por iniciativa do Centro de Valorização à Vida e também do Conselho Federal de Medicina e também da Associação de Psiquiatria. Foi desde 2015, então, começado então a esse dia 10 de setembro, né, falar sobre a prevenção ao suicídio. E, Fernando, qual que é a importância de falar sobre esse assunto, né? Nas redes sociais, a gente abordar, né, nos jornais, entrevistas, qual que é a importância de falar sobre esse assunto? É muito importante falar sobre isso, porque muitas vezes nós não temos a noção, não temos o conhecimento do quanto nós estamos convivendo, muitas vezes, com pessoas ao nosso que por algum motivo, né, tem então alguma dificuldade, algum pensamento suicida, uma ideação suicida, né? É muito importante porque muitas vezes, né, estão passando despercebido e quando nós menos esperamos, nós nos deparamos com situações em que jovens acabam acometendo, né, tirando a sua própria vida. E muitas vezes pessoas próximas trazendo um grande luto a todos os familiares. Então é importante nós conversarmos sobre isso, falarmos de uma maneira não pejorativa, de uma maneira não preconceituosa, né? Nas escolas, nas igrejas, né, entre amigos, né, para que possamos então, ajudar e também a prevenir o suicídio. Nós sabemos que, segundo a Organização Mundial de Saúde, né, hoje o suicídio está entre as 3 causas de morte de pessoas entre 15 e 29 anos. Então é muito importante nós, né, termos isso presente. No Brasil são cerca de 12 mil pessoas por ano, né, que perdem suas vidas, né, ou tiram suas vidas, né, por conta do suicídio. E 68% mais ou menos estão ligados a doenças psíquicas, né, psicológicas, né, como a depressão, como a bipolaridade, né, também como o abuso de substâncias, né. Então não podemos, claro, simplificar, né, as causas do suicídio, mas é muito importante nós sabermos que, né, muitas coisas às vezes estão ali aparente e nós não percebemos, né? É exatamente isso, né? É um assunto delicado de falar, de conversar, mas isso não significa que a gente não deve abordar esse assunto e falar sobre, né? E onde que uma pessoa que está passando por um momento desse, né, um quadro de depressão mais avançado, algum transtorno, pode procurar ajuda? Em casos de emergência, né, como o suicídio é um caso de emergência, nós temos o SAMU, né, o 192, né, então
acionar o SAMU em casos de emergência. Mas nós também temos outras formas também de busca de ajuda, como no CAPS, né, das nossas cidades. Nós temos o CAPS também, que nos orienta, nos ajuda. A unidade básica de saúde também nos ajudam. Nós temos hoje muitos profissionais na área da psicologia, né, que ajuda através da psicoterapia. Nós temos, então, diversas formas de tratamento possível, né, para pessoas que têm, então, a ideação suicida, pensamento suicida, né? Então, é possível o tratamento, né, e é possível, então, nós ajudarmos essas pessoas. E assim, quando a gente percebe que alguma pessoa próxima a gente, um amigo, um familiar, alguém conhecido está passando por isso, há alguma forma de abordar esse assunto com a pessoa? O que a gente deve fazer em casos assim? Sim, é possível, né, e devemos, né, fazer algum tipo de intervenção, mas é claro que é preciso muito cuidado, né, é preciso um cuidado. Primeiramente, nós não podemos julgar a pessoa, né, como diz, a gente brinca, né, coisa séria, mas, né, a gente fala sempre, como pode, né, uma pessoa ter falta de ar com tanto ar para respirar, né? Então não adianta dizer para uma pessoa também, olha só, né, a vida é tão bela, né, se anime, né? Então esse tipo de intervenção não serve, né? Nós não podemos julgar, não podemos querer que a pessoa faça coisas que ela não está com vontade de fazer. E então é preciso acolher o sofrimento dela, né? A empatia é muito importante, né? Se aproximar, buscar compreender o que ela está sentindo e valorizar o sofrimento da pessoa, né? Esse é o primeiro passo, né? Para que ela possa também manifestar aquilo que ela está sentindo e a gente possa ajudá-la, né? Buscando tratamento possível, né, para aquilo que ela está passando, né, oferecendo o tratamento e também nos colocando, né, como uma ajuda ali para que ela possa se sentir confortável. Isso. E como que a gente deve abordar esse assunto com os adolescentes, né, nas escolas, em casa? Como que a gente fala com eles sobre esse assunto? É bastante delicado. Pois o adolescente, nós bem sabemos, né, que ele está passando por várias transformações, né, na sua realidade, por várias dificuldades, né, de compreender, né, o mundo em que o cerca, e muitas vezes a tendência do adolescente é o isolamento social, né, e muitas vezes nós podemos, né, querer impor a ele que saia, que não se isole, que busque fazer alguma atividade, enfim, né, mas ele não está interessado, né, não consegue. Então é muito importante abordar esse adolescente com muito cuidado, e claro que é muito difícil nós entendermos, né, aquilo muitas vezes que ele está passando, mas não é exatamente isso que nós devemos fazer num primeiro momento, né? Querer entender, né? Basta, né, ouvi-lo, escutá-lo, só que muitas vezes ele não vai querer falar, né? Ele vai estar ali demonstrando, né, além do isolamento social, né, tristeza ou irritabilidade, ansiedade, né? Coisas às vezes fora do comum desse adolescente, né? Mudanças drásticas no humor. Alguns sinais que a gente deve estar atento, né? Atento a esses sinais, né? E quando nós não damos conta, né, de ajudar essa pessoa ali, é preciso sim buscar daí um tratamento adequado, né? Um profissional da saúde mental, né, para que possa ajudar. Mas assim, num primeiro momento, né, conversar e procurar entender o que está fazendo com que ele
esteja manifestando aquele tipo de situação. Fernando, e qual que seria a mensagem que você teria para deixar para as pessoas, lembrando da conscientização, né, do Setembro Amarelo, mas também para toda a época do ano, né, que a gente sabe que isso acontece em todo mês, né? Qual que seria a mensagem que você teria para deixar? Eu diria sim que nós precisamos urgentemente estar mais atento no outro. Nós estamos vivendo um momento em que nós não prestamos atenção naquele que está ao nosso lado. E isso faz com que nos passe despercebido sintomas muito característicos, né, da pessoa que tem ideação suicida, e que passa despercebido, e nós acabamos não ajudando, né, nós acabamos não fazendo nada para a prevenção dessa pessoa, que pode ser um familiar, um amigo, alguém do nosso convívio, né, próximo. Então, sobretudo os jovens, adolescentes, né, como por exemplo baixo rendimento escolar repentinamente, isolamento social, falta de entusiasmo, né, de repente uma falta exagerada de autoestima, muitas vezes, né, com sintomas, né, da depressão, muitas vezes esses jovens passam despercebidos, né, no nosso meio. Né, outro dia no trabalho, onde nós fazíamos uma atividade, e nós falávamos sobre o cantar dos passarinhos, por exemplo. E tem um pássaro muito comum da nossa região, que é o João de Barro. E ele tem várias formas de se manifestar ali, né, de cantar, e nós conseguimos identificar apenas uma das formas. Ou seja, nós convivemos desde criança com esse passarinho, e nós não conseguimos identificar o seu canto ainda, só aquele mais comum. Ou seja, nós não prestamos atenção, né, e por isso nós também não prestamos atenção nas pessoas, naqueles que estão ao nosso lado. Nós estamos vivendo um momento que somos bastante egoístas, de certa forma, nos afastando muitas vezes da dificuldade do outro, né? A falta de empatia, né? Então é preciso prestar mais atenção, né? É preciso estar atento para que a gente possa, não apenas agora no mês de setembro, né, no mês e no dia 10, né, de incentivo à conscientização da prevenção ao suicídio, mas é muito importante nós, ao longo de todo o ano, né, estarmos atentos ao sofrimento do próximo. Exatamente. Muito obrigada, Fernando. Eu acho que deu para a gente esclarecer bem e falar sobre esse assunto, que é muito importante a gente falar em toda a época do ano, né, em casa, na escola, entre a família, porque às vezes a pessoa está passando por isso, mas ela não vai conseguir falar, né? Então é da gente também prestar atenção. Essa entrevista você pode acompanhar em nosso site, em nossas redes sociais. E muito obrigada, Fernando, novamente pela tua participação. Eu que agradeço pelo convite. Obrigado. Obrigada. Até uma próxima.